Queridos, muito boa noite para todos vocês. Eu estou aqui com muita alegria, é um privilégio. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Amanda, esposa do pastor Carlos, que preside a nossa igreja. E para mim é uma honra, é um privilégio estar trazendo da parte de Deus uma mensagem hoje, né? Eu tenho muita reverência a esse lugar e quero honrar aqui a unção que está sobre a vida do meu esposo, né? Motivo pelo qual, né, estou aqui, é uma bênção estar debaixo da sua liderança. Muito obrigado por confiar a mim esse momento. Amém, meu esposo? Você é uma bênção. Queridos, eu quero ver assim rapidamente, se você é mãe, levanta sua mão assim bem rapidinho. Olha, o Senhor é com você, parabéns. Quantas mães, nossa, que Deus te abençoe, que Deus venha te recompensar por todo o seu trabalho, sabe, você é uma bênção nas nossas vidas. Eu ainda não sou mãe, biologicamente falando, mas mãe de milhares, eu creio que mãe é muito mais, e eu escrevi hoje o texto, muito mais além do que gerar apenas naturalmente. Você também é alguém que, além de educar, além de ter muitas tarefas e compromissos, o Senhor tem liberado uma unção sobre a sua vida. E nós vamos falar um pouco sobre isso agora com essa mensagem, né? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus. E se você não trouxe, pode também acompanhar no nosso slide. Há uma palavra do coração de Deus para você, principalmente, especialmente, que é mãe também, mas claro, a palavra de Deus se aplica a toda a igreja, a todos nós. Pode botar o slide, por favor. Livro de Mateus, capítulo 15, a partir do verso de número 21. Mateus 15, 21 em diante. Aleluia, o tema da nossa mensagem: uma mãe, um milagre. Amém? Você pode declarar isso? Uma mãe, um milagre. Vamos à leitura bíblica, diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. 28, então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento ficou sua filha sã, curada. Aleluia! Glória a Deus! Essa palavra, essa história que aconteceu de fato, nos faz pensar, né? Ela poderia estar acontecendo em qualquer casa, em qualquer família, de pessoas que estão aqui agora. Mães que estão neste lugar, mães estão espalhadas por todo o mundo, por todo lugar, mães que clamam pelos seus filhos, mães necessitadas, mães que desejam, precisam de uma mudança, de uma transformação sobre a vida dos seus filhos. E que mãe não seria afligida e atingida pelos dramas, pelos problemas que atingem os seus filhos, não é verdade? Qualquer mãe. E o curioso é que essa história é sobre a mulher cananeia. Portanto, ela é uma gentia. Ela não faz parte do povo de Deus. Significa que ela não
é parte da aliança, daqueles que têm aliança com Deus, uma mulher gentia. Não fazia parte do povo de Israel. Portanto, ela não tinha os preceitos que Israel, as mães de Israel, elas tinham. Elas não tinham conhecimento espiritual, conhecimento acerca dos profetas, não é verdade? Por ela não fazer parte do povo de Israel, do povo de Deus. Contudo, ela ainda é mãe. E a Bíblia fala que aquela mulher, ela, embora sem ter familiaridade com as coisas sagradas, sem os preceitos de Israel, aqueles problemas que estão acontecendo sobre a sua filha, ela não tem resposta, ela não tem uma solução, ela não tem uma perspectiva de como resolver, humanamente dizendo, mas ela recorre àquele que pode todas as coisas. Ainda que gentia, ainda que alguém que não tinha aliança com o Senhor, ela recorre a Jesus como aquele que pode resolver todos os seus problemas. E ela chega de uma maneira abatida, mas ela sai daquele momento, daquele lugar, de que forma? Uma mulher, uma mãe vitoriosa. E é o que eu quero declarar sobre a sua vida. Você é homem de Deus que está aqui também, mas você mãe, você mulher, ainda que você tenha entrado nesse lugar, tenha chegado aqui sem perspectiva de soluções, em como resolver o problema dos seus filhos, em como resolver problemas na sua casa, eu quero declarar que hoje você sai daqui vitoriosa, que hoje você sai daqui com a salvação de Deus, com a resposta que você precisa, amém? Para a sua casa, para os seus filhos, aleluia. Então aquela mulher chega desse jeito. Então nós vamos aqui conhecer alguns ensinos, né? Aplicar em nossas vidas algumas questões que nós aprendemos com a mulher cananeia. Em primeiro lugar, número 1, essa mãe, ela tem um discernimento claro acerca do que está acontecendo com a sua filha. Você pode dizer comigo? Discernimento? Aleluia. Isso está claro no verso de número 22, que diz assim: eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Veja, aquela mulher, ela, embora gentia, ela teve um discernimento acerca do problema daquela filha. Sabe, a natureza do problema. Ela entendeu que não era um problema meramente social que a sua filha passava, não era um problema conjuntural, um problema de diversos fatores, um problema cultural, um problema de educação, um problema psicológico. Aquela mulher que não tinha aliança com Deus teve discernimento que a sua filha era atingida por algo a mais. Fale comigo, algo a mais. Ela teve discernimento acerca da natureza de um problema espiritual que a sua filha estava atravessando. E não somente a natureza do problema, como a profundidade. Fala comigo, a profundidade. Aquela mulher fala assim, ó: minha filha está horrivelmente endemoniada. De maneira terrível, profunda. Quantas pessoas talvez aqui já tenham se deparado, lidaram ou lidam com pessoas que passam por situações de ação maligna, que são afligidas por espíritos malignos, veem o sofrimento. Pessoas que já lidaram com isso, percebem o quanto essas pessoas sofrem, oprimidas, escravizadas, dominadas por esses espíritos malignos. Então, aquela família não tinha sossego, aquela família não tinha paz. Era uma perturbação naquela casa. Talvez você
atravesse dentro da sua casa, da sua família, momentos como esse, onde não há paz, onde não há sossego, onde ninguém dorme, onde as pessoas são oprimidas, onde tem confusão o tempo todo. Talvez no seu relacionamento com os seus próprios filhos é assim. Aquilo que você fala não é ouvido, não é respeitado. Não tem diálogo. Há uma opressão dentro do lar. Ou talvez filhos dessa geração deprimidos, angustiados, escravizados por mentiras, por enganos. Aquela mulher, ela provavelmente, ela recorreu àquele que poderia salvar. Aquela mulher, muito provavelmente, antes poderia ter recorrido até mesmo à sua religião para salvar, para mudar e transformar a vida da sua filha. Porque a Bíblia conta, e a própria história mostra que os cananeus tinham uma cultura completamente abominável na questão de adoração a diversos deuses, diversos senhores. Uma religião pagã que reverenciava muitos deuses. Um deles era o chamado Moloque. O deus Moloque, o tipo de culto, o tipo de ritual era inclusive com a oferta de sacrifício de crianças, sacrifício humano. Portanto, quando você se lembra da palavra moleque, moleca, você deve fazer logo essa referência. Nossa, você talvez não sabia, mas é uma referência ao deus Moloque, porque o tipo de ritual, os sacrifícios eram assim. Eles lançavam as crianças, ainda bebês, em caldeirões, queimadas, sacrificavam mesmo. Então, nunca, se você já fez isso com relação ao seu filho, claro que de forma, por ignorância espiritual, por não saber, mas não faça mais, não chame, porque à medida que você chama de moleque, ei moleque, uma moleca travessa, você está amaldiçoando essa criança. Você está, fazendo como que uma oferta, uma consagração ao deus Moloque. Então, nós precisamos prestar muita atenção. Mas a Bíblia, ela fala que, essa cultura tinha cultos terríveis, como envolvimento, a bestialidade, culto, o incesto, tudo isso era uma forma de cultuar aos seus deuses. E o Senhor Jesus mesmo, a própria palavra, Deus diz nas leis em Levítico, para que a igreja, para que o povo de Deus, não era igreja naquele tempo, para que o povo hebreu não consagrasse os seus filhos a Deus algum, a Moloque, porque Ele é o Senhor. Está lá em Levítico 8:21. Ele diz: não façais, não ofereçais a Moloque os seus filhos, fazendo-os passar pelo fogo. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, porque esse era um Deus dos cananeus. E é por isso que Deus não queria que houvesse o quê? Envolvimentos, casamentos com os povos que tinham essas crenças, para que o povo de Deus não se contaminasse e não tivesse as mesmas atitudes, não tivesse o mesmo tipo de culto. Mas esse era o tipo de cultura que aquela mulher estava inserida, a mulher cananeia. Então, muito provavelmente, aquela filha, aquela menina, ela poderia ter a fonte dos seus problemas, estavam ali por causa dessa religião pagã, que aquela mulher, em algum momento da sua vida, havia consagrado, envolvido. Mas, ainda que em trevas, naquele dia, naquela aldeia, naquele lugar, de repente, chega quem? Chega Jesus, chega o Senhor, chega aquele que pode mudar a história daquela mãe, daquela filha, aleluia. Então, aqui chega diante de Jesus uma mulher que tem discernimento do que está acontecendo com a sua filha. Isso é um ponto importante para nós. O que está afligindo os nossos filhos? O que
tem tocado, qual tem sido o problema que está atingindo os nossos filhos. Não são problemas financeiros, meramente culturais ou educacionais, embora muitas coisas contribuam para falsos ensinos, mas você precisa perceber, saber a natureza do problema que está acontecendo na vida dos seus filhos, na vida dessa geração, para que você possa combater da maneira correta. Seus filhos, eu creio, a grande maioria aqui não é tem problema, não são crianças com dificuldades, de repente, nessa área. São crianças que têm boas escolas, você procura dar um bom conforto, você procura dar uma boa educação, né? Eles frequentam, inclusive, uma boa igreja. Mas talvez você, mãe, que está aqui, está lidando com dramas dentro da sua casa, que não são de natureza natural, são de natureza espiritual e que precisam de uma intervenção de Jesus. Veja, falando sobre discernimento, claro, conta-se que 2 homens estavam pescando num rio, quando de repente eles olham e tem uma criança naufragando correnteza abaixo. Eles largam suas redes e correm para resgatar aquela criança. Ao resgatar aquela criança, colocam-na à margem do rio, em segurança. Eles olham e veem outra criança descendo na correnteza. Um deles corre lá e resgata a criança. Quando ele salva a segunda criança, ele olha novamente, outra criança descendo correnteza abaixo. E um dos pescadores deixa o rio e o outro gritou: vem me ajudar. Você não está vendo que temos outra criança morrendo afogada? E ele disse: não. Eu vou procurar ver quem está jogando as crianças no rio. Percebe? Mais importante até do que tratar as consequências, os sintomas, é necessário saber a fonte. É necessário você buscar a solução daquilo que está afligindo os nossos filhos, as nossas crianças e a nossa geração. Isso vai trazer, de fato, a solução, para que não haja um desgaste apenas, muitas vezes, né? Pessoas ali tratando. Claro, e nós cremos nisso, num cuidado. Muitas vezes, crianças ansiosas, crianças dentro de um conflito, e vão, claro, tem um cuidado humano e real, tratamento, psicólogo, tem várias coisas, mas mais importante do que você tratar sintomas e consequências, é necessário buscar a solução. Aleluia! Às vezes o problema se arrasta por muitos anos, porque a gente não tem discernimento como aquela mulher gentia teve, de enxergar uma ação maligna dentro da sua casa, sobre a vida da sua filha, que vinha para destruir, para matar a sua filha. E muitas vezes está acontecendo isso dentro da sua casa. Aquela mulher, diz no verso 22, que ela recorre ao Senhor com a total certeza de que ela teria solução para o seu problema. E ela clama: Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aleluia. Nossos filhos precisam que, como pais, nós tenhamos esse mesmo discernimento. Tem algo a mais. Mas eu preciso comprar muitas coisas, eu não tenho muito tempo para lidar com os meus filhos, para dar atenção, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trazer a comida para dentro de casa. Muitas vezes eu sou mãe solo, não tenho pai, eu moro, eu para tudo. Mas aquela mulher, ela fez o seguinte, ela não ficou encontrando, culpados para aquele problema. Ela não ficou: mas a culpa é do pai, a culpa é da escola, é culpa porque a família do pai era assim, a família assim assado, e essa criança é assim por causa disso. Aquela mulher, ela recorreu a Jesus. Por mais que você tenha tantas coisas a buscar e sejam legítimas, uma boa educação, um conforto, um teto, algo que, muitas vezes você se desgasta, até mesmo com médicos, com remédios, coisas legítimas, mas eu quero que você saia, do lugar ainda raso, ainda superficial,
daquilo que o homem apresenta como solução, e é simplesmente paliativo. E você muitas vezes se ocupa com tantas coisas quando você precisa correr a Jesus. Somente Jesus tem a graça redentora, salvadora dos nossos filhos. Somente uma revelação de Cristo pode trazer a solução da salvação, da mudança, da transformação dos nossos filhos. E aquela mulher, ela tem a seguinte atitude. A primeira coisa, quando ela se aproxima de Jesus, ela fala o seguinte, ela clama dessa forma: Senhor! Diga comigo, Senhor! Não, você não entendeu. Pensa no seu filho, pensa na sua filha naquela mesma situação, naquela mesma circunstância, oprimida, escravizado, dominado pelo diabo. Como é que você se chega diante do Senhor? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Senhor! Há um clamor dentro daquela mulher. Há um clamor que precisa estar dentro de nós. Quando você entende. Sabe, Jesus não precisa que eu e você o reconheçamos como Senhor. Porque independentemente de você e eu reconhecermos Ele como Senhor, Ele continua sendo Senhor de tudo. O trono dele é inabalável, aleluia. Quem precisa reconhecê-lo como Senhor, somos eu e você. Quem precisa entregar o controle da sua vida ao Senhor é você, para que a sua vida se torne o quê? Inabalável. O Senhor não tem uma baixa autoestima. Ele não precisa que eu e você o reconheçamos como Senhor, mas eu e você precisamos colocá-lo nesse lugar, entregando a Ele o trono do nosso coração, entregando a Ele o centro da nossa vida, tudo, Ele sendo o centro da nossa vida, entregando o trono para que na nossa casa Ele seja o rei, Ele governe. Somos eu e você. Aquela mulher, ao chamar Senhor, ela estava se submetendo ao senhorio de Cristo. Ela estava reconhecendo que na vida de Jesus estava agora o seu Senhor. Porque no seu dia a dia, na sua vida, na sua cultura, haviam muitos senhores. Havia muitas crenças. Quem é o Senhor da tua vida? Quem é o Senhor das suas vontades? Quem é o Senhor na tua casa? Quem é o Senhor nas tuas decisões? Quem é? Quando aquela mulher se submete, o Senhor começa a fazer um tratamento na vida dela. Ela reconhece Ele como Senhor. E ali ela já estava, muito provavelmente, quebrando muitas alianças, falsas crenças da cultura, da religião pagã em que ela estava envolvida, e certamente enredaram a vida da sua filha. Então diga comigo: Senhor, Tu és o meu Senhor. Em segundo lugar, aquela mulher chama Filho de Davi. Diga, Filho de Davi. Esse é um termo que aponta para o Messias. Filho de Davi é um termo messiânico que fala do Messias, aquele que salva, aleluia, e não salva tão somente para a salvação eterna, mas também para a salvação em todas as áreas, a salvação abundante, plena, a vida zoia, a vida de Deus em todas as áreas, sabe, e circunstâncias da sua vida. Quando aquela mulher chama Filho de Davi, ela está compreendendo que havia sobre a vida de Jesus, estava sobre ele a abundância, a libertação da sua filha, a salvação, tudo aquilo que ela precisava estava em Jesus. E é o que eu e você precisamos crer sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, que é quando você clama ao Senhor e se submete dessa forma, Ele é o nosso Salvador, mas Ele é aquele que trata todas as áreas, tudo aquilo que precisa ser transformado, tudo aquilo que precisa ser mudado, amém? Filho de Davi, ele tem uma vida abundante, uma vida plena sobre a sua casa, sobre a sua família, aleluia. Olha, aquela mulher começa a entregar a autoridade da sua vida
do seu próprio coração ao Senhor. E diz também que aquela mulher, ela se prostra e se ajoelha, pondo a sua vida aos pés do Salvador, para buscar ajuda sobre a sua filha. A expressão ali, ela o adora. Ela o adora. Adoração na Bíblia é sobre isso. Se render, se prostrar. A Bíblia fala que ela se ajoelhou em algumas versões. Em outras, ela adora. Adoração não tem a ver com música. Tem a ver, mas não é sobre isso. Adoração não tem a ver se você tem uma voz bonita para cantar. Adoração não tem a ver se você sabe tocar ou não um instrumento. Adoração é sobre prostrar o seu coração e se render aos pés do Senhor, que foi o que aquela mulher fez. Aquela mulher fez. Primeira menção de adoração na Bíblia está lá em Gênesis, na passagem onde Abraão, ele é conduzido a um dos momentos mais difíceis da sua vida, que é a entrega, o sacrifício do seu filho Isaque. O seu filho, que era o sonho, que era aquilo de talvez o pedido de maior valor, provavelmente ao Senhor, e ele estava sendo conduzido ao Monte Moriá para entregar, para consagrar, e ele falou assim para os seus servos: fiquem aqui, eu e Isaque subiremos e adoraremos ao Senhor e retornaremos. Então, toda vez que há a primeira menção na Bíblia sobre algum termo, isso aponta para o significado real daquilo ali. Adoração é sacrifício. Adoração é algo que te custa. Custou para aquela mãe, custou para aquela mulher, publicamente, se prostrar diante de muitos, diante de uma multidão, porque Jesus nunca estava sozinho, publicamente dizer: ei, eu tinha muitos senhores, mas agora tu és o meu Senhor. Eu tinha muitos conceitos, eu criei muitas coisas, mas agora eu só olho para o Senhor Jesus. Com certeza custou para aquela mulher, mas ela estava disposta a tudo para a salvação da sua casa, da sua filha. Ela estava entregando o controle de tudo. Nossos filhos precisam muito mais do que uma boa educação, embora seja legítimo. Muito mais do que um conforto, fazer um curso, falar uma nova língua, vestir boas roupas. Nossos filhos precisam ver os seus pais se renderem aos pés do Senhor Jesus, para que eles possam aprender o caminho, no caminho. Como diz lá, Provérbios, diz: ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. Nossos filhos precisam, sobretudo, da intervenção soberana, da graça, da presença de Deus, da salvação. Então, essa mãe tem um discernimento claro acerca do que está acontecendo com a sua filha. Põe a mão na sua cabeça. Fala assim: Senhor Deus, me dê discernimento espiritual. Abre os meus olhos para enxergar o que tem atingido os meus filhos, a minha casa, a minha vida, e para discernir qual a maior necessidade, em nome de Jesus. Em segundo lugar, essa mãe, ela sabe que Jesus é o único que pode resolver o problema da sua filha, definitivamente. Segundo ponto aí, isso está claro no seu clamor, num grito. No versículo de número 22, ele fala: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse é o termo mais gritante da necessidade humana. Misericórdia, compaixão, é um socorro. Como quando talvez você, não sei se já passou por essa situação, de uma situação de incêndio, onde, sabe, você tem uma atitude que é pedir socorro. Socorro, se ninguém me tirar dessa situação, eu vou morrer. Eu vou morrer.
E aquela mulher diz: misericórdia, compaixão. Ela fala, curioso, que o problema é com a sua filha. Mas a frase que ela diz é: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Embora o problema fosse sobre a vida da sua filha. Porque aquela mulher, ela entendeu. Isso significa que ela entendeu como mãe que os problemas que atingem os seus filhos atingem a mãe em primeiro lugar. Atingem aos pais em primeiro lugar. Não é isso? Não tem como. Tem coisas que a gente ouve, né? Eu não sou mãe ainda biologicamente, eu ouço da minha mãe, ela sempre fala: quando você tiver filho, você vai entender. Não é assim? Tem coisas que só se entende quando se tem os filhos. O filho jovem, adolescente, ainda muitas vezes não tem a maturidade e ele se envolve em discussões, se envolve em questões de discordância com sua mãe, com seu pai, em rebeldia. Muitas vezes ele não compreende. Mas a mãe, se ela pudesse, às vezes ela é chata, ela é daquele jeito. Por quê? Porque, de fato, ela já passou, né, por situações e circunstâncias que o filho ainda não conhece, ainda vai passar. E muitas delas eles terão que passar para viver as próprias experiências. Mas, de fato, o que dói no filho vai doer primeiro aonde? Na mãe, nos pais. O que atinge o filho, dói a mãe, atinge os pais. Se você pudesse transferir a dor dos seus filhos, eu tenho certeza que você o faria. E muitas vezes, né, no geral, os filhos não entendem isso. Não entendem. E há aqui uma ilustração também muito interessante, que diz assim, havia uma menina que tinha muito problema com a sua mãe diante das suas colegas, sobretudo na fase da adolescência. Sua mãe possuía uma deformidade na mão que a deixou com uma aparência muito feia. Por isso, a menina tinha muita vergonha de apresentar a mãe para os colegas. Ela evitava ao máximo de levar as meninas na casa dela, porque a mãe tinha a mão muito feia, muito deformada. E um dia ela perguntou: mãe, por que a sua mão ela é desse jeito? Então a mãe, ela respondeu: nós tivemos um sério acidente em casa e o seu quarto foi incendiado. E eu entrei correndo no meio do fogo para arrancar você do berço. E quando eu fiz isso, para te salvar, eu queimei a mão. E ela ficou assim, deformada. E a filha, naquele momento, muito arrependida, chorando, abraçou a mãe e disse: mamãe, a senhora tem as mãos mais lindas desse mundo. Então, de fato, os dramas dos nossos filhos serão os dramas da nossa vida. Muitas vezes uma mãe, ela se sacrifica de maneira humana, de maneira natural, de uma forma assim, quase que sobre-humana, sobrenatural, para zelar, trabalha fora, trabalha, noites para dar o melhor, mas muitas vezes ainda não se discerne que aquilo que mais deve ser a área de sacrifício, a busca daquela mãe, sobretudo, é para que aquele filho, aquela criança, aquele jovem tenha um encontro com aquele que é a resposta, o único que é a solução. E aí, muitas pessoas, muitas vezes, têm marcas de feridas, de relacionamentos com mães, mas mães feridas por causa do tratamento dos seus filhos. Mas será que você está disposta a ter marcas de orações nos seus joelhos pela vida dos seus filhos? Será que você está disposta a dizer: Senhor, tem compaixão do meu filho, da minha filha? Porque eu quero dizer para você que aquela mulher entendeu o problema da sua filha. E hoje você que faz parte da aliança, você que faz parte da igreja, que faz parte do corpo de Cristo, precisa discernir que a maior marca que você precisa ter, o maior sacrifício que você precisa fazer é se posicionar em relação à vida espiritual do seu filho. É você ter um investimento na vida espiritual para a salvação eterna do seu filho. Aleluia! Muito mais do que você se preocupar, não. Hoje ele não vai para a igreja, não, está cansado, eu vou deixar.
Eu fui semana passada. Ei, aqui comigo. Você pergunta ao seu filho, sua filha, se ele quer ir na escola na terça porque ele foi na segunda? Você pergunta se ele quer almoçar porque ele tomou café? Ou você simplesmente posiciona ele a fazer aquilo? Tem pais, às vezes, que não discernem a importância, o valor, a necessidade. Eu estou falando aqui de uma necessidade de libertação, de salvação. A salvação dos nossos filhos deve ser o que mais você precisa se posicionar. Porque se eles não tiverem um encontro com o Senhor, o que vai acontecer? Sim, eles vão para o inferno. Com toda a boa educação que você deu a eles. Com todo o bom conforto. Com tudo de melhor que você pôde oferecer. Não é verdade? Mas se a marca que você quer deixar na vida dos seus filhos é a salvação, você muitas vezes vai sacrificar e vai orar e vai ter uma guerra espiritual sobre a vida, no que diz respeito à salvação deles. Aleluia! Então, essa mãe, ela sabe que Jesus é o único que pode resolver o problema. E qual é o problema dessa geração? Qual é o problema dos nossos filhos? Eles nasceram sem a presença de Deus. Eles estão afastados da presença gloriosa que os salva, que os dá a vida eterna. Então, mãe, pai, ei, preste atenção. Paizinho, não deixa na conta da mãe, não, somente de conduzir a criança no caminho que ele deve andar, ela deve andar, os filhos. Assume esse papel que o Senhor liberou sobre a sua vida, porque Ele te deu graça, te deu autoridade. Mãezinha, não joga na conta também só do pai ou da igreja. Porque se você... Claro, nós temos o nosso papel, e é importante, mas não substitui o papel de uma mãe, de um pai para conduzir a criança, aquele que de fato é a resposta, é a solução, que é Jesus. Você deixa seus pais... seus filhos verem você lendo a palavra de Deus? Você faz devocional, você faz tempo com Deus, com seus filhos, ensinando-os a orar, a ler a palavra? Você faz com que os seus filhos tenham o mesmo compromisso de ler a palavra todos os dias, como você os faz ter um compromisso muitas vezes de fazer a tarefa de casa, de fazer algo relacionado a outras coisas, que muitas vezes para você são muito importantes, mas você não discerne a importância do tempo com Deus, do sacrifício, sabe? Muitas vezes mesmo estando cansado, você tirar aquele tempo do seu dia e parar, não, eu vou sentar e vou ler uma história para o meu filho que ainda não sabe ler, uma palavra de Deus, eu vou botar ele para dormir. Antes disso a gente vai orar e vai ler um versículo da Bíblia e vai memorizar algo. Isso tem a ver com discernir aonde está a resposta. Aleluia! Se você não assumir esse papel, o diabo vai assumir. Se você não assumir esse papel, o Estado vai querer assumir. Então, tome o compromisso hoje, nessa noite, de realizar aquilo que o Senhor te deu, uma graça, uma unção, tem liberado unção, está disponível para você como mãe. Como mãe, Timóteo fala que há uma missão de mãe, a qual nos preserva, nos dá zelo e cuidado quando você se coloca nesse papel, quando você assume esse papel. Há um cuidado de Deus sobre você, como uma área preservada. O Senhor, Ele vai cuidar de você, vai cuidar da sua casa, vai cuidar dos seus filhos crescerão na presença de Deus. Bem-aventurado aquele que enche o seu aljava, que tem filhos, não apenas biológicos, mas filhos espirituais, filhos para Deus, porque esses não serão o quê? Não serão confundidos, não serão, não serão envergonhados diante do inimigo, não serão, porque é uma promessa do Senhor, e o Senhor tem liberado para nós, tem liberado para você, mulher, essa unção, uma missão, um propósito, e há sobre você, uma unção, uma graça para isso, como mãe, como mulher de Deus que você é. Aleluia! Em terceiro lugar, essa mãe está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a sua filha
liberta. Aleluia. Qual que era o obstáculo? Vamos ver aqui pelo menos 3 obstáculos que aquela mulher cananeia, ela experimenta, ela precisa passar. O primeiro deles é o silêncio de Jesus, o próprio silêncio de Jesus. Pensa comigo, você faz uma oração num senso de urgência e você espera, o que você aguarda? Uma resposta. E foi o que aquela mulher fez. Talvez você queira ouvir na hora. Talvez você queira ouvir do jeito e da maneira que você quer. Mas não foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Aleluia. Mais ainda, quando aquela mulher, a Bíblia fala, Mateus 15, 23, ele, porém, Jesus, não lhe respondeu palavra. Não lhe respondeu coisa alguma. Talvez, não sei, nós adultos sabemos que além de uma comunicação apenas oral, né, verbal, há outras maneiras, como gestos, olhares. Talvez Jesus, não sei, tivesse dado de ombros, feito algum olhar. Mas eu quero dizer para você que Jesus naquele momento não falou nada. Mas ele estava ali. E ele estava, ainda que não falando alguma coisa, aquela mulher clamava e Jesus, ele estava o quê? Ouvindo. E diz a palavra que aquela mulher, ela não se frustrou, ela permaneceu clamando. Ela permaneceu falando. Ela continuou falando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha, eu quero dizer para você que naquele aparente silêncio de Jesus, ele já estava trabalhando a favor daquela mulher, e daquela filha, e daquela menina. Você não sabe, mas Jesus já estava fazendo algo. O silêncio temporário do Senhor significa que ele estava ouvindo, sim, o clamor dela. Portanto, continue clamando até ouvir uma resposta dos céus. Continue, vença o obstáculo aparente do silêncio do Senhor. Aleluia. Segundo obstáculo foi o desprezo dos discípulos. Imagine a cena, Jesus está caminhando ali e os discípulos se incomodam com aquele clamor daquela mulher. E eles disseram o seguinte no verso de número 23, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Uau! Há momentos em que, na nossa trajetória com Deus, nós vamos enfrentar situações como essa. O sentimento de aparente desprezo também de pessoas à nossa volta. Como foi com os discípulos de Jesus. Certamente, nem todos vão entender a sua circunstância. Certamente, nem todos terão um olhar, muitas vezes, uma palavra que naquele momento possa te encorajar da maneira como você está imaginando receber, com a sua expectativa de receber. Eu queria tanto ouvir isso, e eu não ouvi aquilo que eu queria ouvir. Mas, ei, preste atenção, aquela mulher não se deixou desencorajar com aquele desprezo dos discípulos. Ela continuava firme e disposta. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E assim, você vai continuar clamando. Você ainda que possa não ter a resposta que você desejaria, de alguém desejou, inclusive líderes, pessoas que estão ali que você queria ouvir de um certo jeito e falou de outro. Pense, aquilo não foi um impedimento, não foi um obstáculo para aquela mulher viver o milagre dela. Amém ou não amém? Embora ela não estivesse ouvindo o que ela queria, do jeito que ela queria, ela não parou, ela não desistiu. Vença esse obstáculo também, o desprezo de pessoas. O último obstáculo, o terceiro obstáculo, foi a resposta de Jesus. Aquilo que Jesus falou. Pense, a resposta de Jesus parece que foi mais dolorosa do que o silêncio que ele tinha demonstrado anteriormente, não é verdade? Foi fácil ouvir? Imagina. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, não estou aqui por causa de você, não. Não estou aqui por causa de você, você não faz parte da aliança.
Nossa, Jesus fez acepção de pessoas. Não, porque de fato ele estava falando, havia uma promessa. Jesus viria primeiro para os da promessa, aqueles que faziam parte do povo, os que vieram de Abraão, os que eram circuncidados, os que eram do povo de Israel. Jesus tinha um plano. Primeiro a palavra seria liberada para estes, e em seguida se estenderia sobre os gentios, sobre todos nós. Amém? Que não somos de Israel, não somos judeus. Então, Jesus ele estava falando algo que era de fato uma verdade. E aquilo muito provavelmente deve ter atingido o coração daquela mulher. E olha, se fosse eu e você, talvez naquele tempo estaríamos pensando: Senhor, eu vim te buscar. E o Senhor fala: isso aqui, eu escuto um negócio desse. Não, o pior veio em seguida. Olha a frase que o Senhor fala: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Meu Deus. A maioria dessa geração de hoje, que é muito sentida, né? Que tudo sente. Estou sentindo a presença de Jesus aqui hoje, nessa noite. Não, hoje eu não estou sentindo nada, não. Uma geração que vive pelo que sente, não pelo que crê. Essa geração responderia da seguinte forma: estou decepcionado com Jesus, estou decepcionado com a igreja, estou decepcionado com os líderes. Mas ei, quem falou isso aqui foi o próprio Jesus. Foi Ele mesmo que estava tratando aquela mulher. Foi Ele mesmo que liberou aquilo que era necessário. Porque Deus já estava provando sim, testando sim aquela mulher. Porque fale comigo, diga: o objetivo de uma prova é eu ser aprovado. Aleluia. Aquela mulher estava sendo testada. Não se engane, nós seremos testados sim. Toda vez que o Senhor quiser promover você, levar você para um outro nível, para um outro lugar, você será testado. Será testado. Agora olha o que diz lá em 1 Coríntios 10, 13. Pode, não está no texto aí no slide. 1 Coríntios 10, 13 diz o seguinte: não sobreveio sobre nós tentação além do que podemos suportar. Aleluia. Não, você não entendeu. O que está vindo sobre você, essa experiência talvez difícil, nossa, eu nunca passei por isso, nossa, aqui eu estou sendo testado, mas não para, continua, porque se o Senhor está te permitindo passar por essa situação, essa circunstância, é porque Ele é fiel, Ele é fiel. O versículo mais completo é assim: Deus é fiel e não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. É exatamente aquilo que você precisa, é exatamente a medida que você precisa, porque o que Deus estava tratando aqui naquela hora, naquele coração, naquele lugar, era o orgulho daquela mulher. Era a área que ela precisava. Ela precisava mostrar que no coração dela, de fato, Jesus era o Senhor dela. Não eram muitos senhores, não eram diversos senhores, outros, ou ela mesma como senhora de si. O Senhor estava promovendo, era um novo momento onde ela decidia se ela seguia em frente, se ela saía dali com a vitória dela, ou se ela abandonava o barco e dizia: não, Jesus não está aqui. Talvez você esteja nesse lugar. Mas olha, se o Senhor está te permitindo passar por testes como esse, é porque Ele já te deu recursos suficientes, ferramentas suficientes para passar, para superar essas experiências, ainda que de humilhação. Quero dizer para você que o objetivo do Senhor é promover a sua vida. Glória a Deus. Então continue orando, continue clamando. Tem uma resposta correta, como aquela mulher teve, que de maneira humilde, fale humildemente, ela surpreende ao Senhor. Isso está lá em Mateus capítulo 15, verso 27.
E diz, ela contudo replicou. Qual foi a resposta daquela mulher? Sim, Senhor. É verdade, eu reconheço, eu não faço parte da aliança mesmo, não. Porém mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aleluia. Mesmo eles, eu reconheço. Sou falha mesmo, não mereço não. Mas, Senhor, até eles, os cachorrinhos comem. Eu sei que tem algo disponível da parte do Senhor. Eu me coloco nesse lugar. Sabe, aquele coração dela estava o quê? Humilde. Foi tratado. E olha a resposta. Meu Deus. O Senhor Jesus respondeu da seguinte forma. Mulher. Fale comigo. Mulher. Jesus ficou surpreso. Mesmo sendo Jesus, eu creio que ele sabia ali. O Senhor, o próprio Deus já tinha o revelado como seria a forma de tratar, o procedimento, mas talvez ele não tivesse imaginado como seria, o tamanho da resposta dela, né? E ele falou, mulher, é o mesmo que ele está dizendo para você nessa noite. Será que ele vai encontrar fé suficiente aqui, corações quebrantados, para se colocarem, se submeterem diante do Senhor, para você ouvir, mulher, homem, olha só, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Aleluia. Faça-se contigo. Aquela expressão foi uma expressão de surpresa. O Senhor, ele se agradou daquele coração que estava agora o quê? Aprovado. Aprovado. A área que ela precisava ser tratada, ela foi tratada. E antes daquela criança, aquela menina, daquela filha ser curada, aquela mulher estava sendo curada. Aleluia. Ela estava sendo tratada. Mas só vive o milagre. Só vive o quê? Quem não desiste. Quem não retrocede. Quem não para. Quem continua. Quem continua. Quem continua. Quem se rende aos pés do Senhor. Sabe? Quem não se rende às ameaças do inferno sobre a sua vida, sua família. O Senhor fala sobre uma expressão. Eu quero ler aqui. Volta um pouquinho. Não, é aí mesmo. Faça-se contigo como queres. Fala, como queres. O Senhor, será que Ele queria libertar aquela filha? Aquilo era assim, mais do que um desejo, era o quê? Uma necessidade. Nosso Deus deseja corresponder às nossas necessidades? Sim ou não? Você não pode ter dúvida nenhuma. A palavra do Senhor diz, lá em Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. Por meio de Cristo Jesus. Todas, diga todas. Aquela situação era uma necessidade. Mãezinha, você tem alguma necessidade sobre a vida do seu filho? Mãezinha, você tem alguma necessidade com relação à sua casa? Ei, homem de Deus, você precisa de coisas que são fundamentais. Sabe, não é um desejo, não é um assim, se o Senhor puder, não, é algo que você precisa. Creia, o Senhor, Ele quer fazer aquilo que é necessidade, mas você precisa clamar, você precisa crer. Agora, será que o Senhor quer suprir desejos também? Tem gente que não sabe muito não. Será que o Senhor quer suprir desejos também? Será que Ele vai suprir desejos? Se você estiver maduro, Ele não vai te dar nada daquilo que vai te matar, mas se você já puder receber aquilo ali, olha só o que diz lá em Salmos 37, verso 4. Agrada-te do Senhor. Cadê? Agrada-te do Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Agora não é necessidade, agora é desejo. O Senhor quer suprir necessidades e o Senhor também quer suprir desejos do seu coração, mulher. Você já pediu alguma coisa aí para o Senhor muito especial, assim? Nem precisava tanto, mas sei lá, aquela viagem, assim, um desejo, um sonho. Você tem sonhos? Mãe, você tem sonhos? Talvez comprar sua casa, talvez, não são coisas assim, né? Aquele sapato, aquela bolsa. Dia das Mães está aí. Você pediu algo que você tem um sonho de receber para o seu filho? Quero dizer para você que você pode pedir para o Senhor. O Senhor tem isso para você.
não apenas hoje, mas todas as vezes em que você clamar ao Senhor, todas as vezes em que você crê que Ele é o Deus que supre necessidades e sonhos também. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor, Ele quer fazer isso no dia de hoje, mas Ele quer que você experimente isso aqui. Olha só, então, Mateus 15, 28, faça-se conforme tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã, curada. Olha, preste atenção, abre no texto aí na Bíblia, também não está no slide, Marcos 7, 29 e 30. Marcos, capítulo 7, verso 29 e 30. Interessante, porque o Evangelho de Marcos conta essa mesma história, mas tem um termozinho aqui um pouquinho diferente, e eu queria ler com você. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Aleluia! O que diz o 30? 30. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Aleluia, aleluia. O que acontece? O Senhor falou: por causa dessa palavra, mulher. Por causa da sua resposta, mulher. Por causa de como você correspondeu, da sua atitude de fé, da sua submissão, do seu coração, sabe, de fé, da maneira como você decidiu responder, se sujeitando. Esse demônio teve que sair. Olha que poderoso. Olha isso. Aquele demônio saiu por causa daquela palavra. Volta aí no 29. Por causa dessa palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Tem opressões acontecendo dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, porque muitas vezes nós não sabemos responder direito, como o Senhor quer que a gente responda. Muitas vezes a gente responde da maneira, do nosso coração, do jeito que a gente quer, mas não com a forma humilde, sabe, com esse coração quebrantado, com esse espírito quebrantado. Mas aquela mulher, ela entendeu, e ela fez também o que está lá em Tiago 4, 7. Pode botar lá Tiago capítulo 4, verso 7. Tiago 4, 7. Foi o que aquela mulher cananeia. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, aquela mulher, ela se sujeitou a Deus. Olha a ordem. Ela conseguiu resistir ao diabo, e então ele teve que fugir. Ele teve que sair da vida da filha dela. Amém? Você só consegue, muitas vezes, tirar opressões, demônios dentro da sua casa quando o orgulho sai e bate em retirada. Aleluia! Quando o orgulho sai, quando você tem uma palavra correta, adequada com a palavra de Deus, alinhado com aquilo que Ele diz ao seu respeito, quando você é uma mulher dócil, mansa, sabe, cheia do Espírito Santo, quando você corresponde ao Senhor da maneira correta, quando você se rende, se submete, se sujeita. E aquele homem de Deus também que está aqui, quando você se sujeita ao Senhor, quando você se sujeita à palavra, quando você busca a presença de Deus, quando o orgulho sai, o diabo tem que sair juntinho com ele. E o que entra é a cura, é a paz do Senhor. As enfermidades têm que sair e a cura vem, a paz do Senhor Jesus vem, a libertação vem. Por isso talvez você esteja se lembrando de opressões, de situações com os seus filhos, que você vai orar agora, você vai colocar diante do Senhor, e o Senhor vai liberar uma graça para você discernir como lidar, se submetendo a Ele, como lidar, entregando, sabe, o governo da sua vida, da sua casa ao Senhor. Eu quero convidar você para ficar de pé no seu lugar e começar a clamar pelos seus filhos, começar a dizer: Senhor, Tu tens o governo do meu coração, Tu tens tudo, eu entrego o controle de tudo. Eu quero consagrar os meus filhos. Você vai fechar os seus olhos, já vai começar a botar os nomes deles diante do Senhor. Consagra agora cada filho que você tem, filhos do coração, sobrinhos, se você não tem filhos, mas comece a dizer: Senhor, me sustenta também nessa situação. Eu tenho entendido o caminho da libertação, o caminho da cura. É eu me render aos seus pés, eu te buscar. Sabe, o Senhor, Ele quer fazer um milagre sobre você, mas você vai precisar, muitas vezes, quebrantar o seu coração. A rebeldia vai ter que sair da tua casa, do teu lar, porque primeiro vai sair do teu coração. Você não vai ser mais rebelde em relação ao Senhor. Como pai, como mãe, como mulher, homem de Deus, você vai se submeter ao Senhor, porque ninguém vai dividir a glória com o Senhor.
Ninguém pode dividir o governo que é dele. Sabe? Comece a falar com o Senhor nessa hora. Comece a orar. Coloca diante do Senhor a sua casa, os seus filhos. Faça como aquela mulher: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia e compaixão da minha casa, dos meus filhos, do meu cônjuge. Eu não sei qual é a opressão que você está vivendo nessa hora. Oh, Ele é o Deus que pode curar. Ele é o Deus que pode sarar. Ele é o Deus que pode fazer. Aleluia. Rabasherekotorobo sheriandere kalarabasuriandere rokotorobo sheriandere kalarabashayas. Oh, quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol, brilha mais que o sol. Declare quem? Quem é? Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Deus, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Sua glória outro não dará. Jesus, Cristo Filho reinará. Ele reinará. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Diga, quem é como nosso Deus? Na minha casa o Senhor é Deus. Na minha família o Senhor é Deus. Ele está lutando as suas batalhas. Ele é o Jeová Sabaoth. Ele é o Jeová Sabaoth, o poderoso nas batalhas. Oh, poderoso pra salvar. Tem filho na sua casa para ser salvo? Tem filho, filha para ser salvo? Fala para ele: Senhor, eu consagro os meus filhos ao Senhor, e eu não me submeto às opressões malignas do diabo, nunca mais. Eu me submeto ao reino, ao governo de Cristo. Eu tenho um Senhor, eu tenho um senhorio. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. E quando você o honra, o diabo tem que fugir. Ele tem que sair. Ele tem que sair. Entrega a ele tudo, tudo, tudo. Você sabe o que você tem que entregar. Você sabe o que você tem que render a ele. Prostrar o seu coração. Fala pra ele que você deseja olhar pra ele como a única resposta. E a partir de hoje você vai conduzir o seu filho na presença, na salvação de Jesus. Ah, Senhor, peça a ele discernimento espiritual e a profundidade do problema do seu filho, para que você possa viver o milagre da salvação. Senhor, eu coloco diante de Ti a vida de cada mãe, de cada mulher aqui, que muitas vezes se sente cansada, se sente às vezes até humilhada com a maneira como os filhos a tratam. Ela não sabe, não teve discernimento. Ela discute com o filho, mas ela não coloca limites daquilo que é
aquilo que a casa tem que fazer, de cultuar ao Senhor, ela não faz, mas a partir de hoje, ela vai se colocar no lugar, na posição dessa mãe que salva, dessa mãe que tem faz a interferência, o canal entre Jesus e os seus filhos. Eu quero declarar que o Senhor encoraja essa mulher, encoraja essa mãe. Tira o medo agora, tira o medo. Eu dou uma palavra de ordem a esses demônios que estão lá na casa dela, lá na vida dos filhos que não quiseram vir, porque ela, muitas vezes, não teve autoridade, mas ela vai sair daqui com autoridade hoje. Hoje ela sai daqui transformada. Ela vai se submeter ao Senhor, se sujeitar ao Senhor, resistir ao diabo, e ele vai fugir. Oh, entregamos o nosso coração, oh Deus, e Ele reinará para sempre. Oh, e Ele reinará para sempre, para sempre e sempre. Ele reinará, Ele reinará para ser. Diga isso. Ele reinará sobre a minha casa, sobre a vida dos meus filhos. Proclame, proclame. E Ele reinará para sempre sobre os meus pensamentos, os meus achismos, minhas vontades. Ele reinará para sempre e sempre. Ele reinará. Enquanto você ora e clama, Ele está levando e conduzindo os anjos que trabalham ao seu favor, que lutam em favor dos seus filhos, da sua família agora. Diga: eu rejeito todo pensamento contrário às promessas de Deus. A salvação é para os meus filhos, a salvação é para minha casa. Eu me submeto. O meu coração, a minha mente, os meus pensamentos tem um só Senhor, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o poderoso nas batalhas, o Jeová Sabaoth. Você vai parar de se cansar, mulher, porque é Ele que vai guerrear por você agora. Você vai guerrear no joelho, é no joelho, é no joelho. Aleluia. E eu quero falar aqui com talvez mulheres que até hoje não fizeram essa confissão, homens, vidas que talvez hoje não fizeram essa confissão pública diante do Senhor, que Ele é o seu Rei, Ele é o seu Senhor. Mateus 10:32 diz: aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está no céu. Como aquela mulher cananeia fez, confessou publicamente: tu és o meu Senhor, tu és o meu Senhor. Talvez o teu filho ainda tenha estado num lugar de opressão maligna, porque você ainda não se colocou nesse lugar, mas hoje é o seu dia de ter um rei sobre a sua vida, um reino sobre a sua vida, um reino saindo do império das trevas e indo para o reino do Filho do seu amor, onde há cuidado, zelo, proteção. Se é isso que você deseja, a paz de Cristo na sua vida, o governo de Cristo, e você nunca confessou o seu coração a Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, esse é um convite para você. Eu quero que você levante a sua mão onde você estiver. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus hoje, se você deseja entregar a sua vida para Jesus hoje, você nunca fez isso, levante a sua mão. Nós queremos orar por você. Nós queremos que você receba essa vida, esse reino na sua vida, na sua casa, na sua família. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus hoje e você nunca fez isso, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, essa é a sua confissão, primeira vez, aleluia, aleluia. Tem mais alguém aqui? Eu preciso retornar. Eu já fiz um dia
essa confissão, mas eu estou longe da presença do Senhor, não tenho caminhado, não tenho estado na presença do Senhor, você pode vir aqui, levantar as suas mãos, nós queremos orar por você e abençoar a sua vida. Tem alguém aqui hoje que deseja voltar aos caminhos do Senhor, retornar, dizendo publicamente: eu tenho o Senhor, eu quero que o reino dele venha governar a minha casa, os meus filhos. Alguém aqui está nesse lugar? Nós vamos orar pela vida desse campeão aqui, desse irmão que hoje está confessando publicamente ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Mas alguém aqui deseja retornar aos caminhos do Senhor? Aleluia, aleluia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. O Senhor te sustenta, o Senhor te abençoa. Nessa hora, mais alguém deseja entregar a sua vida para Jesus hoje? Dizer: o Senhor é o meu rei, o Senhor é o Senhor da minha casa. Eu vou orar com essas pessoas aqui. Eu quero que você ajude esse irmão, essa irmã a liberar com a sua palavra. Ore ao lado, confessando essa oração. Você que está aqui, vai orar comigo, confessando essa palavra. Repita comigo assim. Diga: Senhor Deus. Abra suas bocas e fale: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, o meu coração. A partir de hoje, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Faz de mim um filho de Deus. Eu creio que a morte da cruz foi pelos meus pecados, mas assim como o Senhor ressuscitou, eu ressuscitarei no último dia. Aleluia! Nós queremos orar pelas suas vidas. Pai, venha sobre a vida dos seus filhos agora. Venha sobre eles. Eu quero declarar que o Senhor escreve o nome deles no livro da vida. Eu quero declarar que a história deles é mudada, transformada nessa noite. Oh, o Senhor está guardando a vida, Senhor, dessas famílias aqui representadas. O Senhor está mudando a história completamente, reinando, governando, mudando a história dessa minha irmã, desse meu irmão. Senhor, faça com que eles tenham, Senhor, uma nova perspectiva de salvação também sobre as suas famílias. Assim como o Senhor os resgatou, vai resgatar também essas casas agora. Filhos, cônjuges, muda a história deles, Senhor. Que eles tenham, Senhor, encorajamento para viver os obstáculos, os desafios, porque no Senhor eles são mais que vencedores. Por meio de Cristo Jesus, nada pode paralisar a vida deles agora. A partir de hoje, Senhor, eu declaro a bênção, o favor, a graça e a sabedoria. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Querida, querido, há uma promessa de Deus. A partir de hoje você se torna filha, filho amado de Deus. O céu está em festa. Sabe o que é isso? Festa por causa da sua vida. Então você pode alegrar o seu coração. Você pode sair daqui com essa promessa. Alegre o seu coração. Você é amado de Deus. Aleluia. Tem uma família aqui da fé que ama você também. Uma família que quer receber você. Tem uma família que quer te abraçar, te ajudar. Mas a gente vai contar até 3 e você vai dar uma meia volta quando eu contar até 3, amém? Em nome de Jesus, a gente está muito feliz com a vida de cada um de vocês. Vamos juntos, igreja, contar até 3, vamos lá? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo, tudo. Eu te amo. Você é amado de Deus. Oh, se você se sente amado, aplauda ao Senhor. Você crê no amor de Deus por você. Aleluia. Glória a Deus, que tempo poderoso. Aleluia. Essa casa está em festa. Que bênção. Glória a Deus. Você quer selo mais precioso? Alegria maior não tem do que no final da palavra salvação de vidas. Aleluia. Pastor Carlos, muito obrigado por esse tempo. E é bom demais estar aqui.
E eu atrasei um pouquinho, me desculpa. Mas você é pastora, pode atrasar. Amém.